novo presidente dessa comissão do júri, do Tribunal do Júri em João Pessoa, da OAB. 7h47, doutor Danilo Ramalho, é hora de falar de saúde. Falamos de muita coisa boa hoje, mas saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, vamos priorizar a saúde. E no momento, patrocinado pela CLIN, a Clínica Integrada, que fica por trás da Catedral de Guarabira, ao lado da Secretaria Municipal de Educação, tem o doutor Danilo Ramalho e várias especialidades, mas hoje para a gente falar sobre os efeitos das vitaminas no nosso organismo, doutor Danilo. Bom dia, satisfação recebê-lo. Bom dia, Rafael. Bom dia, meus amigos aqui da Guarabira FM. Bom dia aos queridos ouvintes, amigos, pacientes, né? Sempre é uma satisfação estar aqui com vocês, Rafael. Muito bom. Sempre aprendendo e melhorando. E você também pode interagir com a gente também. Doutor, vitaminas é um tema que sempre a gente discute. Quando as pessoas falam sobre saúde, muitas vezes não se observa esse componente tão importante que está desajustado. Na grande maioria dos atendimentos, a gente percebe que as pessoas não estão olhando para isso. E tem muitos profissionais que também não observam essa necessidade. Qual a importância de mapear, de repor, de analisar como é que está os índices, como estão os índices das vitaminas no organismo? Rafael, eu gosto de comparar a fisiologia do corpo humano com uma orquestra sinfônica, que cada instrumento ali ele precisa estar afinado e harmônico com a orquestra como um todo. Se não está afinado, se está algum aparelho ali faltando, algum instrumento faltando, a orquestra não vai ser aquela orquestra de excelência. A mesma coisa acontece com o nosso organismo. Se os nossos níveis de vitaminas, de minerais, de nutrientes, eles não estão equalizados, ou seja, em níveis ótimos, excelentes, a gente começa a sentir alguns efeitos disso no nosso organismo. Por exemplo, fadiga, indisposição, falha de memória, diminuição da massa muscular, diminuição da força muscular. Nas mulheres é muito comum a queda de cabelo, as unhas fracas, o ressecamento da pele, o envelhecimento precoce da pele. Então veja só quantas coisas podem ser afetadas pela falta ou pelo baixo nível de vitaminas no nosso organismo. Então assim, é uma coisa de extrema importância. E isso reflete, Rafael, no nível da nossa imunidade, na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de enxergar a vida, inclusive. Porque tem pessoas, Rafael, que estão com níveis de vitaminas baixos e elas encaram a vida com assim, mais dificuldade. Entendeu? Elas perdem mais a capacidade de enfrentamento dos problemas, das dificuldades. Isso às vezes por falta de algumas vitaminas no organismo. Doutor Danilo, nós podemos nomear algumas vitaminas assim que são fundamentais, que alguém já ouviu falar. Tem até gente que procura na prateleira ali da farmácia, algum componente e tal, mas por exemplo, a famosa B12 e outras tantas, né? A famosa vitamina D, que muita gente fala, a vitamina C, que são as populares, né? Mas, nominalmente, quais são as vitaminas que a gente precisa, assim, de cara, analisar friamente como é que elas estão? Rafael, a rigor, assim, as vitaminas do complexo B, que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, que é o que, se a gente colocasse na água, elas dissolviam. E temos as vitaminas lipossolúveis, aquelas que só são dissolvidas em lipídios. Se você colocar ela, por exemplo, no óleo de cozinha, não é? Ela dissolve. Então o nosso organismo demanda esses dois tipos de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas do complexo B e a vitamina C fazem parte das vitaminas hidrossolúveis. Que vitaminas são essas? Por exemplo, a tiamina, importantíssima para a saúde dos neurônios, dos nossos nervos, né? Saúde neurológica, mas também muitas outras coisas. A riboflavina, que é a vitamina B2, tiamina B1, riboflavina B2, hexanicotinata inositol, que é a vitamina B3 na forma ativada, né? Aí vem o ácido fólico, que a forma ativa dele é o metilfolato. Vem a biotina, importantíssima para cabelo, unha, pele. Vem a metilcobalamina, que é uma das formas da B12, uma das melhores formas da B12, que interfere na questão da cognição, ou seja, do raciocínio, da capacidade de tomada de decisão, da memória, mas também participa desses processos que eu falei de saúde dos neurônios,
Por isso que é tão importante para a saúde cerebral. Nós temos o ácido pantotênico, que é importante para os cabelos. Tudo isso que eu estou falando é vitamina do complexo B. Né? E tem mais. Vamos para as lipossolúveis, é o que eu falei. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K2 e MK7, importantíssima para os ossos e saúde cardiovascular. Além de que essas 4 vitaminas que eu falei, especialmente a vitamina E e a vitamina A, têm importância sobremaneira na saúde cardiovascular, evitando infarto, AVC, evitando inflamações no corpo. Então são muitas coisas. A vitamina D, eu diria que ela está no topo ali das vitaminas, porque ela tem influência em vários aspectos da nossa saúde. Saúde imunológica, saúde óssea, não é? Então, na questão da energia, da disposição. Então, assim, muitas pessoas estão vivendo, Rafael, especialmente os idosos, de uma forma assim, cansada, indisposta, e acredito que aquilo ali seja o natural da vida delas, mas é porque elas não experimentaram ainda o que é de fato estar bem, entendeu? Então, por isso que, graças a Deus, pela formação que eu tive na área médica, eu sempre direciono, assim que eu entendo importante, a suplementação de vitaminas nos meus pacientes. E isso aí eu digo que foi Deus que me iluminou, porque eu vejo hoje idosos que muitas vezes eles chegam com dificuldades para andar, deambular no consultório. Então eu já observo isso na hora que ele entra na sala, e ali eu já vejo, puxa vida, ele está com fraqueza muscular, está com dificuldade para se levantar, se apoia muito forte para levantar na cadeira, às vezes precisa até de ajuda para levantar. E quando a gente faz um curso de vitaminas injetáveis, vitamina D, uma que a gente chama vitamina ADEC, não é? Que é a vitamina A, D, E e K2, essa que eu falei. Aí eu me impressiono às vezes, Rafael, que ele já volta andando melhor. Tem paciente que é cadeirante, assim, tá sem conseguir andar, tá numa cadeira de roda, e volta, graças a Deus, andando. Aqueles que estão com bengala, algumas vezes chegam sem a bengala. Então, assim, pra gente que é médico é muito gratificante. E a família fica, assim, radiante, né? Porque melhora a qualidade de vida. É verdade. O senhor falou aí sobre injetáveis. Muitas pessoas procuram, a gente falou sobre isso aqui em outro momento, procuram ali na prateleira. Então pegam ali, passa ali na farmácia, aí vai comprar uma coisa e de repente viu um suplemento. Inclusive tem aqueles suplementos de A a Z, né? Que em tese teria uma série de coisas ali. E aí, doutor Danilo, elas compram esse tipo de suplemento lá da prateleira, tradicionalmente, você pega ali um frasco, seja qual for, né? Ajuda, serve, é recomendado, ou realmente seria melhor, após uma avaliação médica, para propor algo mais, digamos assim, assertivo, né? Eu diria, Rafael, que nenhuma suplementação deveria ser feita sem um acompanhamento profissional. Mas essas vitaminas que tem nas prateleiras das farmácias, não é que elas sejam ruins, mas é porque as doses ali são, de fato, doses baixíssimas. Por exemplo, você pega, você vira ali a caixa e olha na informação, não é, da vitamina, e você vai ver, por exemplo, que tem a vitamina B, a B12 na forma cianocobalamina, que não é a melhor forma da B12, e tem a dose, por exemplo, de 12 microgramas. Quando a gente faz na clínica a dose de 2.500 microgramas. Então veja a diferença de 12 microgramas para 2.500 ou 5.000 microgramas. Então assim, é uma coisa que às vezes não vai ter repercussão no organismo. E sem falar que às vezes os minerais que estão ali, por exemplo, o magnésio, o ferro, eles não estão na forma que o intestino possa absorver melhor. Ou seja, a forma quelatada do mineral. Então às vezes é o óxido de magnésio que o intestino não absorve bem, então a maioria vai sair nas fezes. Então quando a gente prescreve o magnésio, eu prescrevo comumente o magnésio quelato, entendeu? Então é um magnésio de maior qualidade, de maior absorção no intestino. Além de que a vitamina B12 que a gente passa, ela é uma vitamina já na sua forma ativada e metilada. É diferente das que tem nas farmácias comumente, que ainda vai passar por um processo de metabolização no organismo para ser convertida nessa outra vitamina. Então assim, a pessoa às vezes não sabe disso. Não é que seja ruim, é melhor você tomar alguma coisa do que não tomar nada, mas se for orientado por um profissional é melhor. E se for de uma qualidade melhor, isso daí otimiza ainda mais o funcionamento do organismo. Tem uma pergunta que não quer calar, acredito que todo mundo deve pensar: existe alguma vitamina que em excesso
vai fazer mal? Porque Com tem certeza. gente que está tomando muita coisa aí. Rapaz, diz que um suplemento é bom, tal, tal. E vai lá e compra, né? Ele nem olhou o que tem ali, não consultou ninguém. Pode ofender, doutor? Com certeza. Então, tem um ditado na medicina que diz o seguinte: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, nem de menos, nem de mais, entendeu? Então, tem gente que realmente pode estar exagerando, sobrecarregando o fígado, sobrecarregando os rins, com o uso inadvertido de vitaminas. Então, é importante? Mas tem que saber como fazer. Por isso é tão importante a avaliação médica nesse sentido, né? Por isso que a gente pede alguns exames, a gente tem que conversar, bater o olho no paciente, porque a gente consegue, Rafael, identificar a deficiência de vitamina, às vezes só em olhar para o paciente. A gente faz a avaliação da mucosa dos olhos, a palma da mão, como está o estado das unhas, o estado geral do paciente, e algumas perguntas chaves que a gente faz para identificar algumas possíveis deficiências, não é? Então, assim, claro, as pessoas têm esse hábito de suplementar, mas se fizer com avaliação médica, é muito mais prudente. Bom, você está ouvindo o Dr. Danilo Ramalho, ele é endocrinologista e nutrólogo, atende na clínica integrada por trás da Catedral, clínica que ele é o CEO, é o grande diretor que está organizando lá com vários atendimentos. E quero lembrar também às pessoas que é inevitável que o médico vá prescrever exames, né? Tem muita gente que acha, doutor Danilo, que lá só, obviamente que a anamnese, a consulta é muito importante, mas tem coisas que tem que verificar no exame, não tem jeito não. Então não estranhe, diz, o doutor passou não sei quantos exames para mim, é muita coisa. Mas não tem milagre, né, doutor Danilo? Tem que ter os complementares. Esses exames eu acredito que todo médico que tem a sua clínica ou que faz consultório, no primeiro contato com o paciente, é importante que ele investigue melhor, né? Então essa primeira demanda de exames geralmente é um pouco maior. Na segunda consulta de retorno ou de reavaliação, esses exames diminuem muito, porque você já passou o olho naquilo que era mais importante. Então, pelo menos eu faço dessa forma. O segundo pedido de exame, Rafael, é só para investigar aquilo que a gente buscou corrigir, né? Então não vai ficar pedindo exames demais em todo momento. Não é? O médico que faz isso, ele está infelizmente está espoliando a capacidade do paciente, né? Às vezes, em nossa região, pelo menos comigo, eu tenho muitos pacientes humildes. Eu digo que eu tenho os extremos, Rafael. Eu tenho paciente que é milionário e tem paciente que é humilde mesmo, que junta o dinheiro para ir numa consulta, entendeu? Então, assim, eu tenho muito cuidado nesse sentido para nem frustrar o meu paciente com peso na prescrição, nem na solicitação de exames, e de forma que a gente consiga fazer o melhor possível por ele, dentro das condições dele, né? É verdade. E essa história do gasto, né? O gasto, as pessoas às vezes precisavam mentalizar o investimento, na verdade, né? Porque se a gente observar bem, gasto mesmo a gente tem com outras coisas, inclusive coisas que a gente poderia nem comprar, se endividar, né? Tanta coisa que pode esperar, tanta coisa que a gente poderia deixar para depois. Não a saúde, né? Porque é o patrimônio da gente. Uma vez investindo, né, que é o termo correto, em saúde, você tem resultados. Investir no bem-estar. Outra coisa, doutor Danilo, que muita gente vem, mas o doutor pediu um monte de exame, não deu nada. Parece que as pessoas querem que dê alguma coisa de ruim, né? Não, é porque fiz esses exames, poderia nem ter feito, porque as pessoas pensam exatamente na repercussão financeira. A gente entende que a situação do Brasil exatamente tem uma desigualdade grande, né? As pessoas têm a sua dificuldade financeira, mas vamos mentalizar a saúde como investimento. E vamos tirar da cabeça da gente essa história de que é o gasto. O gasto a gente tem quando a gente se gasta, né? Quando a gente gasta a vida, gasta nossos dias, nossos tempos, né? Nossos minutos tão preciosos com o que não deveria. E uma vez, doutor Danilo, o senhor falou sobre um componente, né? Um complexo lá, injetável, que o senhor já preparou na sua clínica, e muita gente aqui até falou que estava interessado. Lá ainda tem. Como é que funciona? O que é isso? Tem, na verdade, Rafael, eu tenho protocolos que eu mesmo montei. Não é protocolo que tem na clínica em João Pessoa, nem numa clínica em São Paulo, porque hoje o médico ele tem liberdade de montar seus próprios protocolos. Então eu montei
combinações de vitaminas, de nutrientes que são importantes, por exemplo, para o idoso que está debilitado, sem interagir bem com a família, às vezes está com demência, está com esquecimento, ou está com fraqueza muscular. Nós temos um tipo lá de protocolo com soro específico para isso, que eu montei. Nós temos vitaminas injetáveis intramusculares, como essa que eu falei aqui, a que combina vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K2. Nós temos o complexo de vitaminas do complexo B, que tem a metilcobalamina, piridoxalfosfato e tiamina. Então, esse daí é um trio que a gente faz extraordinário. Melhora a energia, disposição. Então, nós temos isso disponível lá na clínica. Lá nós temos uma área só para fazer o soro no paciente, com muito conforto, com um acolhimento assim, muito bom, de modo que o paciente ele é bem recepcionado, ele é acolhido e ele sai de lá com o sentimento de que foi bem tratado, Rafael. Então, assim, é um dos nossos princípios, né, da Clean. Eu digo, Rafael, que essa questão das vitaminas, a gente falou no carro, para o carro funcionar direitinho, ele precisa estar com todos os seus componentes estarem ali em harmonia, assim como a orquestra, né? Só que o motor do carro, ele funciona à base da combustão do combustível, a queima do combustível. E o nosso organismo, a fisiologia é muito parecida com a da queima do combustível no motor do carro. Então o carro queima gasolina que reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. O nosso organismo faz a mesma coisa, só que o combustível é a glicose, é a gordura, não é? Então, que a gente chama de ácidos graxos, que vão reagir com oxigênio, produzindo CO2 e água. Então, a glicose vai reagir com que oxigênio? O oxigênio que a gente respira. A gente não respira oxigênio? Vai para onde isso? Vai para os pulmões, dos pulmões vai para o sangue. O sangue vai distribuir isso nos tecidos. Isso vai reagir com a glicose, ou então com as gorduras, produzindo o quê? O CO2. O que é que a gente bota para fora? CO2, igual o cano de escape do carro. E água também, só que a água vai na forma de vapor, então a gente não vê. Antigamente os carros a álcool, a gente via saindo aguinha pelo motor do carro. Hoje em dia a gente não vê mais porque foi tudo otimizado, né? E hoje a maioria dos carros é combustão a gasolina e tem os híbridos, né? Mas enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Se o nosso organismo ele está equalizado, ou seja, ele está equilibrado nas vitaminas, nos minerais, essa queima do combustível vai acontecer com excelência. Isso vai gerar energia, disposição, força, uma boa memória, uma boa qualidade de vida, não é? Do mesmo modo que um carro vai ficar disposto, vai ficar um carro possante para andar. Quando você pisar no acelerador, ele vai desenvolver bem. Se a gente está com o motor batido, aí o problema é grande. É o que você falou de investir na saúde, não é? Então, tem pessoas que gastam com o carro, com bens, mas elas são presas em gastar com a sua saúde. Que eu diria que se ela souber investir nisso, ela com saúde, ela consegue tudo no mundo, Rafael. Mas sem saúde, só quem está na cama do hospital sabe o que é perecer. Ou então quem quer trabalhar e não consegue, porque não tem força para trabalhar, porque não tem energia. Isso daí traz uma má qualidade de vida. É verdade, eu concordo. Padre André, daqui a pouco vamos falar sobre a Romaria do Frei Damião. E lembrar a todos aqueles que querem um contato. A Eliane Vasconcelos está dizendo aqui, nome da clínica e Instagram. Então eu já vou responder as duas coisas. E o telefone também, vou acrescentar, viu, Eliane? O Instagram é fácil, é @CleanGuarabira, Clean, N, com N, C-L-I-N, Guarabira. A Clean Guarabira, então já vai aparecer lá, a clínica integrada. E tem também o telefone de contato, que é a ligação direta, e também o WhatsApp, né? Já que hoje todo mundo usa o aplicativo WhatsApp, 98871-5240, 98871-5240. Lá você tem uma recepção, uma condução, os esclarecimentos, terá todas as dúvidas, e você tem várias especialidades que são desenvolvidas e todos os dias na Clean. Só o domingo, né? Domingo que não tem, mas até o sábado, de segunda a sábado, você tem atendimentos na Clean.
inclusive doutor Danilo, é o endócrino, o nutrólogo e o clínico geral, mas tem muita coisa lá, além de exames, procedimentos, a parte feminina. Hoje nós temos um serviço também de exames, de ultrassom, a parte dermatológica, ginecológica, muita coisa que acontece e que é servida. A parte de psicologia, que também é a minha parte, doutora Danube, enfim. E outros profissionais, né? Doutor Rogério, que lidera o serviço de nutrição, que também é um excelente profissional. E outros profissionais. A gente estaria aqui o dia todo falando. Mas para você descobrir a sua especialidade, você deve entrar em contato. E uma coisa boa, né? Você pode fazer também uma consulta geral com o doutor Danilo e lá ele vai fazer alguns encaminhamentos, né? Ele vai fazer alguns encaminhamentos porque a equipe é isso, né? A equipe, a gente sempre se comunica. Por exemplo, o doutor Danilo pode perceber que você está precisando de um acompanhamento terapêutico com o psicólogo, então vai fazer um encaminhamento. Por hora, o psicólogo também pode perceber que a pessoa está sofrendo ali numa depressão e depois de feito toda uma avaliação, que na verdade ela tem uma baixa, ela tem talvez uma tireoide que precisa ser investigada, que tem alteração de humor, que às vezes passa, gente, por desequilíbrio também de hormônio, também passa às vezes por vitamina baixa. Então tudo isso é uma equipe que se comunica, isso é muito bom. Às vezes a dermatologista, ela vai perceber que aquela caspinha que você vê, né, na cabeça é emocional. E necessariamente não tem creme do mundo, que shampoo do mundo que resolva, a não ser você resolver o teu nível de estresse, tua ansiedade. Então vai se comunicar com a psicologia com a nutrição, que vai perceber que você não está bem alimentado. O endócrino vai perceber que a pessoa precisa de um acompanhamento ali do nutricionista mais adequado, mais de perto, né? E por aí vai. Eu estou dando aqui exemplos muito rápidos, mas de modo geral, é esse o pensamento de uma equipe, né? É se comunicar, interagir, se falar, porque é muito importante. E todos os serviços que tem lá, você vai descobrir com esses atendimentos. Então, doutor Danilo, muito obrigado por ter vindo mais uma semana. Vamos sempre trazer temas importantes para a sociedade e lembrar que saúde não é gasto, é investimento. Rafael, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, dentro dessa equipe maravilhosa aqui da Guarabira FM, deixar o meu abraço aos nossos ouvintes, amigos, que Deus abençoe a vida de vocês, as suas famílias, os seus filhos, as suas gerações. Então um grande abraço e até a próxima quinta, não é, Rafael? Com certeza, próxima quinta estaremos aqui mais uma vez com o Momento da Clean, a clínica integrada em Guarabira, porque agora o Conexão Regional e as informações regionais chegam. Jornal Correio da Manhã. A informação bem quentinha. Conexão Regional. A região inteira